hoje nós vamos estar encerrando o capítulo dessa teologia sistemática que eu estou utilizando, mas eu pretendo utilizar 2 deles, né? Então, hoje nós vamos encerrar essa parte que fala da natureza da igreja, e na próxima semana nós vamos começar algumas características da igreja que não foram tratadas, né? Vamos tratar sobre adoração, vamos tratar sobre missões, evangelismo e sobre ação social, o papel da igreja, né? Então, nós estamos tratando da natureza da igreja. Na sequência, vamos tratar também sobre o papel da igreja, a função da igreja, e vamos pensar nessas áreas, né? Sobre evangelismo, missão, ação social e adoração, né? Estamos nos conhecendo como corpo de Cristo. E aí vamos para as ações desse corpo de Cristo. Eu confesso para os irmãos que essa parte final ela é bem curtinha, né? Mas eu sempre dou um jeito de incrementar algumas coisas para ela ficar mais recheada, né? Para a gente ganhar aí mais do nosso saber, né? Então, vamos ver como é que a gente desenvolve aqui, se vai ser rápido ou não, tá? Ela é mais curta, mas eu acrescentei algumas coisas que eu achei interessante serem colocadas aqui. Ok, então vamos lá. Queridos, então, eu reparei somente hoje, tá, que no arquivo anterior, eu esqueci de colocar aqui o número 8, ficou como número 7, tá? Então, a aula anterior, que foi a 8, eu esqueci de mudar aqui o número da aula, tá? Mas foi só isso, tá? Então, hoje estamos aqui na nossa aula número 9. Eu esqueci de comentar, né? Os irmãos viram que já está no YouTube as nossas aulas? O Joel já está postando lá. Eu não sei quantas ele já colocou, mas ele já colocou, acho que umas 4 aulas, pelo menos, tá? Então, nosso irmão Joel já está subindo lá para o YouTube as nossas aulas que ainda não estavam disponíveis. Então, a natureza da igreja. Na última aula, nós vimos o conceito de igreja visível e igreja invisível. Nós estamos tratando dos problemas, que é chamado aqui pelo autor de problemas especiais, né? Algumas questões que levantam debates, né, sobre a natureza da igreja. Hoje, o tema que levanta algum debate é sobre o início da igreja. Então, aqui são os 4 itens que nós discutimos, que nós debatemos, né, que nós verificamos, né, os debates que existem na área teológica. Agora é sobre o início da igreja. Como eu tenho dito aos irmãos, não se esqueça, né, que nós estamos aqui na aula, né? Então, como é aula, aí nós apresentamos muitas vezes pontos que são divergentes, né? Pontos que são às vezes contraditórios entre alguns ramos da teologia, entre alguns teólogos. Há uma concordância geral, né, nos temas essenciais, mas alguns outros temas eles acabam tendo alguma divergência, porque isso é permitido, né? Por que é permitido? Porque às vezes existem algumas interpretações diferentes. Vale lembrar que o grande teólogo, né, John Wesley, né, uma figura importantíssima da história da igreja, fundador do movimento metodista, ele tem uma frase que nós gostamos de usar, né, que é: nas coisas essenciais, unidade, e nas não essenciais, diversidade. Né? Então, nós estamos vendo essa diversidade nesses pontos aqui de discussão, esses 4 pontos aqui. Então, uma última questão sobre a natureza da igreja se relaciona com o tempo do seu início. Então, quando que a igreja começou? Né? Quando que foi o início da igreja? Um grande teólogo muito conhecido no seminário é o Louis Berkhof, né? Ele tem uma teologia sistemática muito antiga e muito utilizada. A maioria dos estudiosos de seminário conhece, nem que seja por nome, né, o Berkhof. Tanto que as teologias mais novas, igual essa que eu estou usando, acaba citando ele, usando ele, porque ele se tornou uma referência, né? Então, Louis Berkhof, ele apresenta um ponto que é diferente do ponto que apresenta aqui o nosso autor, o Erickson Millard, né? Então, o Louis Berkhof, entre outros, ele fala da igreja nos períodos patriarcal e mosaico. Esse 40 aqui, eu já falei uma vez, vou repetir, tá? Esse 40 é a referência que você vai encontrar quando eu mandar o capítulo todo. Lá tem as notas de rodapé, e eu vou deixar as notas de rodapé para vocês, se alguém tiver curiosidade, né, procurar. Então, esse 40 possivelmente está mostrando e citando o livro do Berkhof, que ele trabalha sobre isso.
O livro é a página. Então, aqui não foi aprofundado pelo autor, ele já vai logo para o ponto de vista dele, tá? Então, alguma coisa que eu que tentei acrescentar. Mas ele apresenta que alguns teólogos, como Berkoff, ele diz que a igreja já existia no Antigo Testamento, que, na verdade, né, Abraão era da igreja, Moisés era da igreja, Jeremias era da igreja. Então, ele vai dizer de uma igreja patriarcal, ele vai dizer, olha, a igreja sempre existiu. Aqui, possivelmente, o que eles estão fazendo? Né? Eles estão pegando a noção de povo de Deus. Lembra que nós estudamos que uma das características da igreja é ser chamada de povo do Senhor? Então, possivelmente, esses autores estão pensando na equivalência do termo. Né? Então, se no Antigo Testamento os hebreus e depois os judeus, né, eles são chamados de povo do Senhor, e no Novo Testamento a igreja também é chamada de povo do Senhor, inclusive com Paulo usando o texto de Oséias, que não explica a igreja, então é a mesma coisa. Então, era o povo do Senhor lá, é o povo do Senhor aqui, então nós temos, na verdade, uma única referência, né? Seria tudo povo do Senhor, seria então apenas a igreja, ela sempre existiu, então é como se Israel, no Antigo Testamento, também fosse a igreja. Não é o ponto de vista aqui do autor. Aí eu coloquei aqui um quadro de comparação. Tem um livro muito legal, irmãos, tem um livro, quem puder adquirir esse livro, nem que seja em PDF, tá? Ele chama Teologia, acho que é Teologia Cristã em Quadros, né? Ele apresenta quadros que facilitam o nosso olhar. Né? Quando você já conhece um pouco dos conceitos, ele acaba te dando uma visão muito interessante do que está sendo discutida. E eu coloquei aqui um quadro de comparação dispensacionalista entre Israel e a igreja. Então, nesse ponto, está completamente ligado àquele outro problema, que é a relação entre igreja e Israel. Né? Então, segundo Luiz Berkoff, se a igreja já existia no período patriarcal e mosaico, então é como se a igreja tivesse substituído Israel, como se fosse se a igreja tivesse absorvido Israel. Né? Esse é um pensamento que é muito usado pelos amilenistas e pelo pós-milenista, é isso mesmo. Eu vou mostrar aqui o quadro para os irmãos, que é de outro livro de teologia. Eu vou puxar lá para baixo, depois a gente volta aqui. Então, aqui está o primeiro quadro, é esse daqui. Então, esse quadro aqui, ó, uma comparação dispensacionalista entre Israel e a igreja. Então, esse autor, olha, aqui está o nome dele, é H. Wayne House, tá? H. Wayne House, Teologia Cristã em Quadros, eu acho que é da editora Vida, não coloquei a editora aqui. Ele que criou esse quadro aqui. Ele apresenta todos os temas de teologia em quadros assim. Então, ele coloca aqui, ó, Israel. Então, nessa linha aqui, nós vamos ter Israel. Então, tudo que vocês verem aqui vai ser Israel. Aqui está Israel. E tudo que a gente olhar aqui vai ser igreja. Então, aqui, igreja. Né? Então, vamos lá. Semelhança. Qual que é a semelhança entre Israel e a igreja? Aí ele coloca 4 semelhanças. Nenhum deles, ou seja, nem Israel e nem a igreja, tá? Nenhum deles representa a totalidade do programa de Deus. Né? Então, nem Israel e nem a igreja representa a totalidade, completamente todo o projeto de Deus, todo o programa de Deus. Né? Nós temos que pensar, né? Aqui já é uma visão que tenta separar Israel da igreja. Né? Não sei se o Luiz Berkoff concordaria, né? Porque aqui já é uma visão que separa Israel da igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Cada um no seu período, com a sua importância, com as suas determinadas características. Né? Ambos participam do programa mais amplo do reino de Deus. Então, Deus tem um programa amplo, um programa que começa já desde a criação e ele só vai ser completado ou finalizado no reino de Cristo, no reino eterno. Tá? Então, nós já estudamos o Apocalipse. Só o Apocalipse 21 e 22 é que vai se completar o programa de Deus, né? Lá no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor.
somente lá que será completado. Mas, mesmo no Apocalipse 21 e 22, que nós temos, vamos dizer assim, a realização plena do programa de Deus, existe referências ao início, né? Lá fala da árvore da vida. A árvore da vida está lá em Gênesis, no primeiro capítulo, né? A grande diferença vai estar, aparentemente, isso é implícito, né? Mas lá em Gênesis nós temos um mundo muito natural, né? É a natureza e o homem. E no Apocalipse nós temos um mundo urbano, nós temos cidade, né? Nós temos uma praça, nós temos uma cidade com muralhas, com portas, né? Então, mas agora cujo arquiteto e construtor é Deus, né? Mas entre o Gênesis 1 e a realização plena lá no Apocalipse 22, nós temos a participação tanto de Israel quanto da igreja em toda essa trajetória, né? Ambos visam glorificar a Deus, embora de maneira diferente, né? Então, tanto Israel buscava glorificar a Deus, claro que eu estou falando do Israel ideal, né? Estou falando do Israel como deveria ter sido, né? Israel, na prática, muitas vezes não foi aquilo que foi chamado para ser, né? Por isso que muitas e muitas vezes os profetas vão chamar Israel ao arrependimento, né? Todos os profetas, praticamente, né? O único profeta, talvez eu esteja equivocado, mas vamos lá. Se não me engano, o único profeta que não tem uma condenação a Israel, uma condenação explícita, tá? Que apresenta algum pecado de Israel, é Joel. Joel. Ele chama Israel para se humilhar e tal, ele convoca Israel, mas não tem uma descrição de qual seria esse pecado de Israel. Mas, de qualquer forma, todos os profetas têm algum chamado de arrependimento, de conversão, de humilhação para Israel, porque, na prática, falhava em fazer aquilo para o que havia sido chamado, né? Glorificar a Deus, ser a luz das nações, vai dizer Isaías. E a igreja parece que é a mesma coisa, né? A igreja também, né? A igreja também ela é chamada para mostrar Cristo, a igreja também é chamada para glorificar a Deus, a igreja também é chamada para ser o corpo, para ser uma luz que vai refletir a glória de Deus, e muitas vezes a igreja também falha nesse chamado, e não poucas vezes há um chamado bíblico para o arrependimento. Nós vemos nas cartas do Apocalipse que 5 cartas temos um chamado bem explícito para o arrependimento, né? Arrepende-te, senão virei contra ti, arrepende-te, volta às primeiras obras, né? Então nós temos um chamado constante no Novo Testamento também. Diferente, e o último item ali de semelhança, existe uma continuidade entre as duas entidades. Essa é uma visão que, de certa forma, eu compactuo também, tá? Então, aqui nós temos, olha, existe uma continuidade entre as duas entidades. Eu, particularmente, entendo que Israel e a igreja são duas entidades distintas, igual está aparecendo aqui nesse quadro, tá? Mas eu entendo que, se você olha a Bíblia como um todo, né? A Bíblia como um todo, que eu digo, é o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Então, olhando a Bíblia aí como um todo, o Antigo e o Novo Testamento, não dá para dizer que não existe continuidade entre as duas entidades, né? A igreja, ela nasce de Israel, né? A igreja, ela sai de um mundo judaico. O próprio nome que nós usamos, apesar de ser um nome grego, né, cristão, ele nada mais é do que a tradução de Messias, né, que é o termo judaico, né? Então, nós herdamos o Antigo Testamento, que é judaico, herdamos até o Amém, o Aleluia, que é judaico, né? Nós herdamos a moral e a ética judaica, e por aí vai. O próprio Novo Testamento vai dizer que a igreja está edificada sobre os profetas e os apóstolos, né? Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles são importantes para a configuração da igreja. E a visão cristã que nós temos é de continuidade. Alguns vão dizer que, igual Berkoff, né, e alguns outros teólogos, que a igreja substitui Israel, eu não entendo assim, mas, de qualquer forma, mesmo aqueles que não entendem assim, têm que enxergar uma continuidade, né? É uma continuidade do Antigo para o Novo Testamento.
o Novo Testamento, ele não é um livro que começa do zero, né? Ou uma coleção de livros, né? João Batista não é uma pessoa que surgiu do nada no deserto, né? Os evangelistas, eles vão usar ricamente, assim, com grande abundância, citações do Antigo Testamento, não é isso? O Novo Testamento vai usar muito o Antigo Testamento, até onde a gente não sabe que está usando. Lembra que nós lemos, só um exemplo, né? Nós lemos que em Apocalipse diz que aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, é uma citação de Isaías, e o livro nem se preocupa em dizer que é uma citação de Isaías, né? Quando Jesus é chamado de raiz de Davi, né? Também é uma outra citação de Isaías, e o livro nem se preocupa em dizer, olha, está escrito em Isaías, né? Então, existe uma profunda continuidade desses dois mundos, né? O mundo judaico e o mundo da igreja, né? O mundo da igreja que se forma no Novo Testamento, né? Não estou falando tanto da igreja que vai se desenvolvendo ao longo da história, né? Igreja católica, protestantes e por aí vai. Estou falando, pensando muito ali no primeiro século. Agora, essas são as semelhanças e as distinções, as diferenças. O autor vai colocar aqui algumas diferenças, né? Eu coloquei essa tabela, né? Porque essa tabela ela tenta mostrar diferenças entre Israel e igreja. Porque, segundo Berkoff, a igreja já estava no Antigo Testamento. Mas muitos teólogos vão dizer que não, que são coisas distintas. Então, essa tabela aqui é uma tabela que concorda mais com o Eric Millardi, que eu estou usando, e discorda do Berkoff, né? Então, as distinções. Primeiro, em relação, né, na questão de relacionamento, né, a relação. Então, Israel existe um relacionamento baseado no nascimento físico. Para pertencer a Israel, a essa instituição que era o povo de Deus no Antigo Testamento, é preciso nascer fisicamente. Está ligado à questão física. A igreja está relacionada ao nascimento espiritual. A igreja está relacionada ao nascimento espiritual. Tem que nascer de novo, né? Ou nascer do alto. A igreja, no caso da igreja, não importa a sua nacionalidade. O que importa é nascer de novo. Para Israel, o nascimento físico ele é muito importante. Inclusive, né, eu aprofundei nesses dias, né, a discussão com o Fernando está aqui na sala, né, sobre essa questão do ser judeu, né, que é preciso nascer de um ventre de uma mulher judia, né? Então, eu conversando com o Fernando, a gente acaba ampliando a nossa conversa depois da aula, eu encontrei uma matéria da BBC, acho que é da BBC, se não me engano, que diz que lá em Israel, até quem é ateu, né, no documento o cara é colocado como judeu, porque o que importa é o nascimento de uma mãe judia. Então, o nascimento físico ele é muito importante para se caracterizar como pertencente ao povo judeu, né? E o povo judeu é o povo de Deus. Então, a questão física ela acaba sendo fundamental. É claro que os judeus têm uma certa abertura para a conversão, né? Existe a conversão. Nós temos, mesmo no Antigo Testamento, pessoas que eram gentílicas e foram colocadas dentro do povo judaico até com grande honra, né? Mesmo de origens ou de práticas extremamente condenáveis, né? Como Raabe. A Raabe vai ser colocada, Raabe é prostituta, né? Cananeia, vai ser colocada dentro do povo hebreu, vai se casar com hebreus e vai entrar em genealogias. Nós temos depois Raabe sendo citada lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela entra até para a galeria dos heróis da fé, mas no Antigo Testamento ela vai casar com um dos hebreus e vai constituir família entre os hebreus. Nós temos também a Moabita, Ruth, né? Nós temos pessoas que foram colocadas lá entre o povo de Deus, mas num número muito mais reduzido, né? Porque o principal ali era a questão física, né? Do nascimento físico. Chefia. Essa tabela aqui coloca a chefia do Israel ligado a Abraão e a chefia da igreja ligado a Cristo. Vocês se lembram, né? O nosso pai Abraão, né? Não comeceis a dizer entre vós que sois filhos de Abraão,
pois eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, os patriarcas, né? Aqui está Abraão, mas é comum até na oração, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, ser filho de Abraão, né? Ser filho de Isaac, ser filho de Jacó, seria equivalente, seria algo até sinônimo, né? São descendentes dos patriarcas. Então, existe uma imagem muito sólida de Abraão, né? Abraão e Moisés, né? Evidentemente, mas Moisés na questão de ser aquele que deu a lei e que foi o libertador da escravidão, mas como o pai da nação é Abraão, né? Por isso ser filho de Abraão. Por isso que mesmo o Novo Testamento vai dizer que Abraão é o nosso pai, mas pela fé, não pelo sangue, né? Então, Abraão é o pai de Israel. Agora, Cristo é o pai da igreja, né? O pai, é claro, ele é o irmão, né? Mas pai no sentido de ser aquele que nos dá o sentido de existir como igreja, né? Nós seguimos a Cristo, apesar de existir um grupo chamado Testemunhas de Jeová, né? Na verdade, em Atos dos Apóstolos diz que nós somos testemunhas de Cristo, né? Não é isso que diz lá e ser-me-eis testemunhas, né? Então, Jesus chama em Atos, capítulo 1, para ser testemunha dele, né, que é o Filho, né? Evidentemente que só estou fazendo um trocadilho, que é uma brincadeira, né? Mas os testemunhas de Jeová usam o nome Jeová, que se refere ao Pai, né? Mas o Atos diz que somos testemunhas do Filho, porque testificamos, no caso, lá em Atos, a morte e ressurreição do Filho. As pregações em Atos, isso eu não me lembro se eu vou tratar depois, mas as pregações dos primeiros apóstolos, né, ou dos primeiros discípulos, que aparecem em Atos, todas as pregações faziam questão de frisar que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Quando vocês relerem Atos, eu já pedi para vocês grifarem algumas coisas, né? Algumas coisas que se repetem com frequência. Em Atos, se repete com frequência o termo Espírito Santo. Então, seria legal você anotar quantas vezes Atos menciona o Espírito Santo e quantas vezes tem um acontecimento que não é meramente humano. Ele é um acontecimento que foi movido por algo sobrenatural, que é o Espírito Santo, por alguém, né, sobrenatural, que é o Espírito Santo. Atos, quase todos os capítulos têm uma ação sobrenatural. É incrível, né? E uma outra coisa interessante a anotar em Atos é quantas vezes na pregação, nas primeiras pregações, é mencionado que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. E às vezes, na própria pregação, ele diz: e nós somos testemunhas, e nós somos testemunhas, e nós somos testemunhas. E logo no capítulo 1, o que Jesus disse? Ser-me-eis testemunhas, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Questão de nacionalidade, né? Israel, né, é uma nação. O chamado, né, para pertencer ao povo de Israel é da nação judaica. Inclusive, mesmo aquele que faz a conversão ao judaísmo, né, é como se ele estivesse assumindo a nacionalidade judaica. Aquele que faz a conversão ao judaísmo é como se ele passasse a se identificar com a nação judaica. É o que acontece com Raabe, é o que acontece com Ruth. Não é só uma conversão religiosa, é uma identificação com a própria nação. Agora, a igreja, essa questão da nacionalidade, ela não é fundamental. A igreja reúne pessoas de todas as nações. Todas as nações. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, né? E depois o capítulo 7 também. Nós temos o Apocalipse, ele faz a distinção. Eu já comentei isso, né? O Apocalipse, ele favorece a distinção. O Apocalipse diz de uma multidão de judeus salvos e depois diz de uma multidão de povos de todas as nações, tribos e línguas, né? Todas as nações, tribos, povos e línguas. A interação divina. Deus interage com a nação de Israel e com indivíduos, mas a ação de Deus no Antigo Testamento, ela é uma ação muitas vezes nacional, né? Nós vemos a ação de Deus especificamente com um trato especial com a nação de Israel, né? Mesmo na divisão entre norte e sul,
mas existe um tratado especial, ou seja com Judá, ou seja com Israel, mas é nacional, existe uma ação de Deus nas descrições do Antigo Testamento muito específica para a nação, né? E às vezes acontece um trato de Deus especial, individual, Elias, Eliseu, né? Só que mesmo os tratados de Deus específicos com pessoas visavam o bem da nação, visavam o bem de toda a nação judaica. Já para a igreja nós temos a salvação individual, né? A salvação ela se dá de forma individual, o chamado para crer em Cristo, ele é pessoal, mas o relacionamento ele se dá no corpo. Isso é o que nós temos falado, né? Ninguém é salvo pela igreja, a gente é salvo por Cristo, mas é na igreja que existe o relacionamento com o corpo, e o corpo é o corpo de Cristo, né? Então, a salvação, na perspectiva da igreja, agora a gente está separando, né? Ela é individual, não é a igreja que salva, eu não sou salvo pela igreja, eu sou salvo por Cristo, pelos méritos de Cristo, mas todos os salvos em Cristo comungam, congregam, têm coisas em comum, e essas coisas em comum nos leva à unidade, né? Nos leva à aproximação. E nós temos aqui dispensações, né? Essa visão, não estamos trabalhando aqui as visões de dispensações, né? Que existe na leitura apocalíptica, mas só pensando na questão de Israel e igreja, tá? É como se fosse assim o período ou a época ou a era, né, de ação de Deus na história por meio de Israel se dá a partir de Abraão, né? O chamado de Deus para que a partir de Abraão fosse formado um grande povo e que este povo abençoasse todas as nações da terra. E nós temos a visão aqui de dispensação sobre a igreja, que coloca como restrita somente a presente era. Esse é o ponto que talvez eu levaria para uma discussão, esse ponto aqui é um ponto talvez um pouco mais possível a um debate, né? Por exemplo, o que significa essa presente era, né? A gente pensar no reino eterno, né? A igreja vai estar lá, né? Mas a igreja não vai ter mais a função, vamos dizer assim, no sentido de hoje, né? Hoje nós não temos o Cristo visível. No reino eterno teremos o Cristo visível, né? Estará unido tanto o povo do Antigo quanto do Novo Testamento, todos juntos, né? Comungando da mesma adoração a Deus naquela grande praça, né? E na Nova Jerusalém e por aí vai, né? Então essa questão da dispensação é que levanta talvez um pouco mais de debate também, mas não deixa de ser uma perspectiva interessante, tá? A gente pensar na ação de Deus através do povo de Israel, que é muito peculiar quando a gente olha no Antigo Testamento, e a ação de Deus na presente era através da igreja, né? A visão dispensacionalista ela levanta debates, mas ela é interessante, né? Ela pode, e ela sofre ao longo do tempo algumas correções e tal, mas ela é interessante olhar como Deus agiu a partir de Abraão com uma nação, e o Novo Testamento não tem mais uma nação específica, né? Ou não é algo exclusivo a uma nação, mas você tem uma abertura para o ide pregar o evangelho a toda a criatura, né? O ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os, né? E o princípio regente, né, incorporado na aliança mosaica. Então, Israel começa antes da lei, né? Israel como povo, né, ou hebreus, né, começa a se formar a partir de Abraão. O chamado é com Abraão, mas esse povo hebreu ele vai ser incorporado à aliança mosaica. É assim que a Torá é construída, né? Se a gente estudar o Antigo Testamento, né, apesar da aliança de Deus com o povo de Israel ser feita no Sinai, com Moisés, com os mandamentos, mas a ideia de um chamado e da formação de um povo, a ideia de libertação, ela já acontece antes. Sem lei, sem Moisés, já existia um povo hebreu que falava já de Yahvé, que já buscava Yahvé, que já esperava uma libertação de Yahvé, né? Mas esse povo vai ser, vamos dizer assim, uma identidade vai ser melhor configurada a partir da aliança baseada na lei mosaica, né? E o Antigo Testamento mesmo, lá em Jeremias, vai apontar para uma futura nova aliança. E a igreja é o princípio regente da igreja, o que vai reger a igreja
é a graça, né? É a graça. Mas não é uma graça desprovida da lei, né? A lei ainda é valorizada na igreja, mas é o sistema da graça que inclui a lei. Então, a lei ainda é importante. Paulo vai falar da importância da lei, Tiago fala da importância da lei, mas a salvação não se dá pela lei, né? Mas a lei não deixa de ter uma origem divina. Mas pela lei, nenhum homem é salvo, segundo o Novo Testamento, né? Mas nós precisamos de Cristo. Mas esse aproximar de Cristo nos leva a uma vida ética revelada na lei, né? Uma ética revelada na lei e trazida também por Cristo, sendo que Cristo não revoga a lei, ele revoga princípios de tradições que foram acrescentados ao longo do tempo. Agora, voltando lá para a nossa ideia, né, de origem da igreja. Então, pulamos aqui essa primeira questão. Então, dentro da nossa perspectiva, que eu aqui pessoalmente comungo, tá? O Antigo Testamento não tem igreja. Ele tem povo de Deus, mas não é igreja, é outra coisa, tá? É Israel. E o autor ele vai fortalecer essa ideia como, né? Ele fala que é notório, porém, que Jesus fez somente 2 referências à igreja. Jesus só fala de igreja 2 vezes. Quais são as 2 vezes que Jesus fala da igreja? Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Então, 2 vezes Jesus usa a palavra igreja. As 2 em Mateus. Ou seja, nos evangelhos não tem a palavra igreja quase em lugar nenhum, só 2 vezes, né? E uma delas está no futuro. Então, uma delas está no futuro, quando Jesus diz, edificarei a minha igreja. Então, parece que se a gente pegar os evangelhos, né, os ditos de Jesus, fortalece a ideia de que no Antigo Testamento não tem igreja. Esse dito de Jesus no futuro, edificarei a minha igreja, então é algo que vai ser feito, não é algo que ainda existe. E ele não está falando de um prédio, né? Ele não está numa reunião com o Celso e com o Edson, falando assim, vamos comprar um novo terreno para edificar o novo templo da primeira igreja batista da Galileia, né? Não é algo desse tipo, né? Mas o que Jesus está falando é da instituição do povo igreja, né? Dessa comunidade igreja, tá? E aí pensando no futuro. Os 2 textos são esses daqui, ó, Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto muito bonito, olha só. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Quem edifica? É Cristo, né? Tem um eu ali oculto, né? É ele quem edifica. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. É ele quem edifica. Então, Jesus é o edificador da igreja, ele é o construtor da igreja. Tá? Então, a chefia, de fato, não é abraâmica, né? A chefia é de Cristo. Ele pode até nos conectar a Abraão, mas é ele o edificador da igreja por esse texto. E ele chama de a minha igreja. A minha igreja. Olha que bonito, né? Não é a igreja, edificarei a igreja, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. E temos ali uma promessa, as portas do inferno, as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esse texto, nós tem um quadro também para mostrar, tá? Nós vamos olhar um quadro já já. Mas aqui tem outro texto que aparece a palavra igreja, então vamos lê-lo também, né? Já apareceu outra vez aqui, né? Eu já até coloquei alguns comentários sobre a parte de ligar no céu, ligar na terra e tal, né? Mas Mateus 16, 15 a 20. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir-o entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque
onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto não é de João, né? Porque os textos mais místicos estão em João, né? Os textos mais místicos, que mostram Jesus divino, que mostram Jesus transcendente, é mais em João. Esse texto é de Mateus, mas é um texto místico também. Por quê? Jesus estava ali em corpo físico. Corpo físico. Jesus estava presente ali no texto de Mateus, ele está corpo presente. Mas essa fala final mostra um Jesus já místico, né? Místico no sentido transcendental, né? Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, né? Então pode ser em qualquer lugar do mundo, se tiver 2 ou 3 no meu nome, ali estarei no meio deles. Só que tem um detalhe. Esse texto, ele acaba sendo usado às vezes fora de contexto, né? Vocês já devem ter ouvido pregações ou pessoas na igreja. Sabe quando começa aquele culto que não tem quase ninguém na igreja? Sabe aquele culto, aquele dia que está frio, né? Quase ninguém vai. Lembra das nossas quarta-feiras? Antigamente, as nossas quarta-feiras tinha pouquinhas pessoas, né? Depois foi aumentando, foi melhorando, né? Bom, tem pessoas que gostam de falar assim, irmãos, hoje tem pouca gente, mas Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali estarei eu no meio deles, né? Não é o sentido aqui do texto, né? O sentido aqui do texto, ele está mais ligado à reunião que é feita para validar uma decisão, né? Se você olhar o contexto como um todo, pegar toda a perícope, toda a passagem, Jesus está falando de uma pessoa que está com problema com o outro, né? São 2 irmãos com problema, né? E aí um tenta resolver, ele não quer, aí leva testemunha, leva 2 testemunhas. Olha o que está escrito lá, né? Toma contigo 1 ou 2 testemunhas. Então, você e mais 1, 2. Você ou mais 2 testemunhas, 3. Você e mais 1, 2. Ou 2 testemunhas, você e mais 2, 3. Olha o verso 20, onde estiver reunidos 2 ou 3 no meu nome, ali estou eu. Esse verso 20 parece que confirma o que está no verso 16, quando diz para você, junto com mais 1 ou 2 pessoas, e conversar com esse irmão, né? E se ele te atender, você o ganhou, mas se ele não te atender, você leva à igreja, né, para tratar na igreja, para tentar resolver essa pendenga, resolver esse problema que existe. E se essa pessoa ainda não for renitente, não quer aceitar a reconciliação, aí você não pode fazer mais nada, você considera ele, né, como gentil ou publicano, você considera ele como a parte, porque ele não quer, né, ele não quer reconciliar, né? Ele não quer. Já ouviram falar que quando 2 não quer, um não briga, né? Então, vamos dizer que o contrário também é verdade, né? Quando um não quer a paz, é difícil acontecer a paz, né? Porque um lado não quer. Do seu lado, você fala, eu fiz tudo o que pude. Esse texto aqui, de Mateus 16, eu já li alguns teólogos dizendo que possivelmente, né, quando Mateus escreveu, essa era a prática da igreja que Mateus pertencia. Já li alguns teólogos dizendo que possivelmente a igreja que Mateus pertencia, a comunidade, já praticava algo desse tipo. E aí ele coloca essa forma de tratar questões, tá? Mas eu quero voltar no primeiro texto, que é o mais conhecido, né? E eu tenho uma pergunta para os irmãos. Quem é a pedra, irmãos? Essa é a grande pergunta. Ó. Quem é a pedra? Essa é a pergunta que os teólogos fogem, né? Não, não foge não, estou brincando, tá? Mas quem é a pedra? Olha lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja, tudo bem. Jesus falou, edificarei, ele que edifica. Mas a igreja é em cima da pedra, né? Então, a igreja, ele está pegando uma metáfora, ou um símbolo de uma construção. Lembra quando Jesus disse, todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra, obedece, eu compararei a um homem que construiu em cima da rocha, né? Ele construiu em cima da pedra, veio o vento, veio a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava construída sobre a rocha, né? Então a ideia é aquele que é o fundamento. Então quem que é a pedra? Né? Quem que é essa pedra? A Mary quer responder. Né? Fala, Mary. Pode falar, Mary. A Mary vai resolver o problema hoje. Mary, está fechado o seu microfone, Mary.
eu acredito que essa pedra seja a própria declaração de Pedro. Então, a igreja seria fundamentada sobre aquela declaração que Pedro fez, não é? Ok, vamos 16, ver. a declaração de Pedro está em qual versículo? Está no anterior, né? No anterior, no 17. No 17, nos anteriores, né? aí. Acho que é o 15, 16, 17. Que porque Pedro fala, ele faz uma declaração para Jesus. Então, eu acredito que essa pedra seria a própria declaração. Tu és de o Pedro, Cristo, né? o Filho do Deus bendito. Aí Tu Jesus és o vai Cristo, dizer, então. bem-aventurado és tu, pois não foi a carne e o sangue que revelou, mas o meu Pai. Né? Então é isso. Pois seria a declaração. Essa declaração que a igreja nasce porque essa declaração que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, é o fundamento da igreja. Né? Sei, acredito. Ok, vamos ver então, né? Esta pedra eu tenho aqui, Cristo. Irmãos. Opa, o meu Eugênio já colocou outra perspectiva. O meu Eugênio falou que pode ser aí, então, o próprio Cristo a pedra, né? O próprio Cristo sendo a pedra, está falando aí o meu Eugênio. E não tem ninguém aqui que vai falar que a pedra é Pedro? Será que a pedra não é Pedro? Porque Jesus está falando com Pedro. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora, irmãos? Né? E também Pedro quer dizer pedra, né? Pedro quer dizer pedra. Olha aí, né? O Fernando está acrescentando aí. Bom, eu vou mostrar para os irmãos uma tabelinha que tem 3 explicações. E eu estou contente porque as 3 possibilidades são as que vocês falaram. Ainda bem que não apareceu uma 4ª possibilidade que não ia ter na tabela. Então, já me livrei aqui, né? De ter que explicar uma 4ª possibilidade. Do mesmo livro, tá? O mesmo livro tem aqui as 4 posições. As 4 posições de quem é a pedra. Posição número 1. A pedra é Pedro. Posição número 2. A pedra é Cristo. E a posição número 3. A pedra é a confissão de Pedro. Então, nós temos aqui no número 1, Fernando, no número 2, o Eugênio, e no número 3, a Mary. Ô, Alexandre, vou defender a minha não que eles posição, defenderam posso? exatamente, que apresentaram, né? Pedro, vamos ver aqui, né? Bom, quem defende que a pedra é Pedro, né? Nós temos 2 pais da igreja, são mais pessoas, tá? Aqui é só alguns para exemplificar, tá bom? Temos Tertuliano, que foi um importante bispo da igreja do século II, e o Cipriano, eu não lembro o século que ele foi, mas é dos pais da igreja, tá? E o Concílio do Vaticano I, que acontece no século XIX, e do Vaticano II, que é de 1962. Então, aqui é uma posição católica, né, esse do Vaticano, mas antes são posições da igreja patrística, tá? Que são os bispos logo após os apóstolos. Então, nós temos algumas pessoas aqui importantes, ou concílios importantes, que dizem, olha, a pedra é Pedro. Tá bom? Vamos lá. Quem defende que a pedra é Cristo? A pedra é o próprio Cristo. Agostinho, que também faz parte da patrística, para muitos é o principal teólogo da patrística, e, inclusive, o Agostinho ele é tão importante que ele é estudado em filosofia. Né? O Agostinho ele transcende a teologia. Agostinho e Tomás de Aquino são 2 teólogos que aparecem frequentemente nos estudos de filosofia. Então, eles vão além da teologia. São 2 muito importantes, né, da história da igreja e da filosofia. Então, Agostinho é um dos que defende que a pedra é Cristo. Calvino, que é importante, é reformador, né, ajuda a moldar o pensamento da igreja protestante. E Zwingli, né, o Zwingli, tem várias formas de grafia para Zwingli, tá? Tem com W, que está Zwinglio, né? Tem várias grafias. O Zwingli também é um reformador da época do Lutero, tá? Muito próximo do Martinho Lutero, eles só tiveram uma divergência na questão, se não me engano, da ceia, tá? Mas nós temos, então, reformadores e também temos lá da igreja antiga patrística. E a posição que é a confissão, ó, não é nem Jesus e nem Pedro, é a confissão. Nós temos João Crisóstomo, apelidado de Boca de Ouro, né?
foi um grande escritor da patrística, comentários enormes. Dizem que ele pregava horas e horas e as pessoas não deixavam a igreja, né? Não paravam de ouvir, não se cansavam de ouvir João Crisóstomo, por isso ele foi apelidado de Boca de Ouro, né? Mas João Crisóstomo é também ali da patrística. Eu não pesquisei, irmão, quem que é esse Zaha, né? O autor colocou, mas ele não colocou aqui o primeiro nome, tá? Depois eu pesquiso quem é esse teólogo aqui, se ele é da Reforma, se ele é... pelo nome aqui, não parece um nome do período patrístico, tá? Mas vamos aqui. Argumentos a favor de que a pedra é Pedro. Cristo estava falando com Pedro. Se Jesus estava falando com Pedro, então Pedro é a pedra. Argumento a favor, tá? Outro argumento a favor é que Petrus, que é Pedro, significa uma pequena pedra. A palavra Pedro, né, a palavra Petrus, significa pequena pedra. De acordo com o catolicismo romano, Pedro foi o primeiro papa. Existe uma falta de vontade muito grande dos teólogos evangélicos e protestantes em aceitar que Pedro é a pedra, porque a Igreja Católica usa a noção de que Pedro foi o primeiro papa. Então, existe assim, uma má vontade, vamos dizer assim, do lado protestante de cogitar, não, nada a ver, Pedro, Jesus vai falar que foi Pedro, né? É porque a Igreja Católica quer dizer que foi o primeiro Papa, mas não é bem assim, tá? Eu li um livro recentemente de hermenêutica do Craig Blomberg. Ele é considerado um dos principais teólogos protestantes da atualidade, tá? E, segundo ele, faz mais sentido dizer que a pedra é Pedro, tá? Segundo esse importante exegeta e produz livros de hermenêutica e tal, da editora Thomas Nelson, tá? Ele é da linha protestante. Ele diz que ele até vai dizer que existe uma certa má vontade por ser uma interpretação usada muito pela Igreja Católica, tá? Então, nós temos que pensar, Pedro significa pedra, e Jesus está falando com Pedro. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Agora, argumentos a favor de que, na verdade, está se referindo a Cristo. Na verdade, é a Cristo. Argumento de que não é Pedro, é Cristo. Passagens como 1 Coríntios 3,11. Irmãos, eu cometi um pequeno pecado aqui, tá? Eu acrescentei hoje essa tabela, então eu não parei para verificar as referências, tá? Às vezes acontece de um erro de digitação de número, a referência não está certa, tá? Eu acabei não comparando, né? Mas existem passagens bíblicas que chamam Jesus de rocha. Existem passagens bíblicas que Jesus é chamado de pedra. Então, passagens como 1 Coríntios 3,11, 1 Pedro 2, 4 a 8, Petra, que é a palavra grega lá que Jesus usa, né? Jesus diz, tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Então, a palavra Petra, ela é aplicada metaforicamente para Jesus no Novo Testamento. Lembra que Paulo disse que Jesus era a rocha que caminhava, né? Lembra que está escrito que a igreja é edificada sobre Cristo? O próprio Pedro vai falar que Jesus é a pedra viva, né? Nós somos as pedras vivas, ele vai chamar Jesus também de pedra. O próprio Pedro chama Jesus de pedra na epístola. Cristo faz uma distinção entre Petrus e Petra. Então, seria ali um jogo de palavras. Você quer ver como fica complicado, né? Sabe o que acontece? É que a gente tem um texto, mas não tem um vídeo. Ninguém filmou. Mateus, diz que Mateus era um escriba, né? Voltado lá, claro que para a prática cobrar impostos, mas ele era escriba, né? Então, se Pedro fosse um câmera, seria mais fácil. Ele poderia ter filmado, mas ele só escreveu. Sabe qual é o problema? Eu estou olhando aqui o Edson. Eu estou vendo o Edson, o Eugênio e o Celso. São os que eu estou vendo aqui. Ó. Olha o que eu vou dizer. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, olha como eu posso mudar. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não dá para ver onde Jesus está apontando. Os teólogos que dizem que a pedra é Jesus, diz que ele apontou para Pedro e falou, tu és Pedro, e depois apontou para ele mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí o católico diz, não, quem falou que Jesus mudou aí a direção? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então, nós não temos o vídeo, tá? Mas, na verdade, né, existe uma distinção entre
Petros e Petra. Tá? A palavra Petra é usada para pedra grande, para uma rocha. E Petros significa uma pedra pequena. Então, pode ser que Jesus fez o jogo de palavra para mostrar que a pequena pedra, que é Pedro, iria ser usada para edificar a igreja? Pode ser. Mas é possível também que Jesus está dizendo, olha, você é só uma pedra pequena, mas a igreja vai ser edificada sobre a rocha maior, que é o próprio Cristo, né? E aqui é argumento a favor de que não é nada disso, está todo mundo errado. Na verdade, é a declaração, né? Cristo agradou-se da confissão de Pedro. Aqui é o argumento que a Mary usou, né? A Mary, parabéns, hein, Mary? A Mary não recebeu antes do texto, tá? Isso aí partiu da Mary e estudou aí, já chegou a essa conclusão, né? Jesus elogia a declaração de Pedro, tanto que depois Jesus dá uma reprimenda nele, né? Na sequência que Jesus vai dizer, arreda-te, Satanás, porque você me serve de tropeço. É até curioso, né? Porque se Pedro é a pedra, logo na sequência Jesus já fala, você está me servindo de tropeço. Mas é a declaração de Pedro que é elogiada, né? A confissão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Aqui tem um acréscimo, né? O ofício da pregação já estava estabelecido, mas eu não vejo aqui que está falando do ofício da pregação, mas é da origem da igreja. Argumentos contra a ideia de que a pedra é Pedro, né? Há uma diferença entre Petros... Opa, peraí que o mouse aqui deu uma falhada. Petros significa pequena pedra. E a palavra Petra significa uma grande pedra. Então, aqui, na verdade, seria uma distinção. Pedro, você é a pequena pedra, mas sobre a grande pedra eu vou edificar a igreja. Outro argumento contra é que na epístola de Pedro, ele vai chamar Jesus de pedra. Ele vai falar que Jesus é a rocha, que Jesus é o fundamento. Então, no próprio escrito de Pedro, ele vai falar que, na verdade, a igreja está edificada sobre Cristo, né? E aqui diz que também Pedro nunca afirmou ser o Papa, né? Na verdade, lendo Atos, Pedro foi, de fato, um líder e representante dos apóstolos. Mas lá em Atos, parece que é Tiago quem tem mais voz na igreja, né? 1 Coríntios 3,11 torna impossível que Pedro seja o fundador da igreja, né? Que a outra referência que já estava lá em cima. Argumentos contra que é Cristo a pedra. Argumentos contra. Cristo pode ter falado... sim. Quem gosta desse argumento é o Fernando, hein? Quem gosta desse argumento é que o Fernando estudou hebraico, ainda estuda, está estudioso de hebraico. E tem sentido, tá? Cristo pôde não ter falado exatamente essas palavras, já que ele falava aramaico. O texto está em grego, mas Jesus falava era aramaico. O comum da conversa era em aramaico, tá? Então, nós discutimos, na verdade, a forma que Mateus escreveu, né? Mas aí eu não sei, e possivelmente, talvez nem o Fernando saiba, né? Que o aramaico é pouco estudado, né? Eu não sei se em aramaico existe equivalentes para um jogo de palavras de pedra pequena e pedra grande. Eu não sei se existe esse jogo de palavras. Mas a gente está pensando no texto como está dado, né? O texto de Mateus está registrado em grego, mas Jesus falava era em aramaico. Então, no texto em grego, né? Está lá esses termos. Mas talvez Jesus nem usou essas palavras porque ele estava falando em aramaico. E outra coisa é que Jesus nunca afirmou ser a rocha. Jesus disse, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse um monte de eu sou, mas ele nunca disse, eu sou a rocha, eu sou a pedra. Esse nós não temos, a menos que ele tenha falado dele mesmo nesse texto. E argumento contra que seja a declaração de Pedro é que Pedro negou a morte iminente de Cristo logo na sequência. Logo na sequência, Pedro vai negar a morte de Jesus, ele vai ser, inclusive, repreendido. Mas Jesus estava elogiando a primeira parte, né? Então, Jesus elogia a primeira fala de Pedro e depois vai rejeitar a segunda fala de Pedro, né? Mas é um argumento que existe. O ofício da pregação foi estabelecido antes da confissão de Pedro, né? Aqui também sobre a pregação não vejo. O que eu entendo? Eu entendo que é mais possível, entendo que é mais plausível pensar em Cristo como a pedra, como a rocha onde a igreja é edificada em cima dela, né? É possível entender isso fortemente
que Jesus é o fundamento da igreja. Mas também é muito plausível pensar que a confissão de Pedro ela é a base da igreja, pois nós acreditamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus bendito. A igreja cristã segue a Cristo. Então, a base da igreja cristã é a confissão de Pedro. Então, é muito plausível também a terceira posição. A posição número 1, eu, pessoalmente, acho menos plausível, mas eu não descarto. Porque Pedro, de fato, na sequência, ele vai ouvir de Jesus que o que ele ligar na terra é ligado no céu, e nós já vimos a ideia, né, de repetir o ensino do mestre, e nós vimos também que Pedro, ele e a igreja, depois dos apóstolos, abre a porta do reino de Deus para os gentios, para outros povos, né? Nós temos lá Atos, capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, talvez exista uma conexão, né? Então, todas as três interpretações, elas são plausíveis. Tem grandes teólogos que defendem cada uma dessas linhas, tá? Todas são plausíveis, e nós podemos defender uma e não desprezar a lição das outras. Eu posso acreditar firmemente que Jesus é o fundamento da igreja, mas eu não desprezo que a confissão de Pedro é base da igreja e que Pedro e os apóstolos abriram a igreja, ou começaram a igreja no sentido de abri-la, né? Ou abrir essa comunidade para os demais que se aproximaram dela. Tá? A Mary quer falar? Pode falar, Mary. Aí a gente volta lá para a nossa reflexão lá em cima. Pode falar, Mary. Tá fechado o seu microfone, Mary. Eu tinha fechado aquela hora. Tem que abrir o microfone. Tinha fechado. Eu achei muito importante essa declaração de Pedro, porque se a gente vê no versículo 17, Jesus mesmo está falando para Pedro, Pedro, você é bem-aventurado, porque essa revelação não foi da carne nem do sangue, mas foi Deus que te revelou. Então, eu faço uma distinção muito grande entre essa confissão de Pedro e essa outra que ele não estava certo, engano, né? Verdade. Mas, particularmente nessa declaração, ele estava sob a revelação, é o que Deus tinha revelado para ele. Jesus mesmo falou, né? Foi Deus que te revelou isso. Por isso que... Inclusive, Mary... Inclusive, nós temos uma distinção muito interessante, que Pedro ele fala, ali a verdade que Jesus elogia, mas na sequência Pedro fala uma verdade judaica, né? Ele fala uma verdade judaica que Jesus ele vai rejeitar. Quando Jesus fala, olha, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer lá em Jerusalém, aí Pedro fala, não, de modo nenhum. Por quê? Pedro chama Jesus de Cristo, mas o entendimento judaico é que o Cristo não iria sofrer. Não é interessante a gente observar que a primeira menção de Pedro do Cristo é comum. Nós acreditamos no Cristo, mas o Cristo que os judeus esperavam é o Cristo que não vai ser crucificado, que é o que Pedro afirma depois, que é o que Jesus disse, não, eu preciso, eu necessito, é necessário que eu vá para Jerusalém, sofra nas mãos dos homens, seja morto, crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Né? E aí nós temos, de fato, esses dois momentos da fala de Pedro. O Edson foi professor, né, de Direito lá. O Edson já teve um aluno igual Pedro, que primeiro falou um negócio que você deu parabéns, você ficou orgulhoso, aí na sequência ele falou um negócio, você falou, ih, meu filho, agora você pisou fora, hein? O cara sai assim do 10 para a nota vermelha assim na sequência, né? Sempre tem, no aprendizado sempre tem isso. Às vezes acerta na primeira visão, depois no arremate ele acaba caindo em contradição. Mas essa é a ideia do aluno, né? Por isso que está ouvindo o professor. O Eugênio está crescendo, está raciocinando. O Eugênio vai falar também. Eugênio, pode falar, meu querido. Não, eu quero dizer o seguinte, né? Que Jesus é a cabeça da igreja, né? Então, realmente, eu acho que por conta disso também, né? E por conta lá da passagem de João 1,42, que quando Jesus dá o nome a Pedro, dá o nome de Simão de Cefas, né? Ele realmente... Está ouvindo, não? Sim, estou ouvindo, irmão Gênio. Pode continuar. Agora, eu não sei se alguns dos senhores conhecem o pastor Marcos Granconato, já ouviu falar? Sim, conheço.
Então, ele tem uma tese que é o seguinte: quando a gente está estudando a palavra de Deus, chega num ponto em que a gente chega como se fosse entrar numa floresta, e que não se sabe exatamente o que acontece depois. Então, tem situações na palavra de Deus que é melhor ficar quieto, deixar, porque é aquela história que você contou há pouco, né? Não tinha ninguém gravando, né? Então, é melhor entender o seguinte: é melhor entender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e algumas coisas não ingressar na floresta porque a gente não sabe. É por isso que eu falei, né? Veja, tem pessoas inteligentíssimas que disseram cada um dessas linhas aí. Não, inclusive aqui, né? A Mary, o Fernando e o Eugênio. É verdade. Até aqui, na história. Veja que parece que até combinamos, né? É verdade, ó, e ninguém sabia. Só que é assim, né? A verdade é uma. Jesus... E são 3 pessoas brilhantes. Então, é verdade. Né? Obrigado. Tá vendo? Mas tem um que é mais, né, doutor Edson? Desses 3, tem uma aí que você valoriza um pouco mais, né? Que é a esposa, sei, né? O dia dos namorados já passou, mas eu sei que quem está do lado aí... Olha, mas o fato é assim, ó, se Jesus disse isso em aramaico, porque o texto está em grego, né? Ele disse com uma intenção. A intenção é uma. Então, a verdade é uma. Não estou dizendo que é relativa à verdade. A verdade é uma. Mas as 3 formas de interpretar, elas não necessariamente são mentiras. Não. Então, Jesus disse uma verdade. Só que nós, como igreja cristã, aceitamos que a mensagem de Pedro, que a declaração de Pedro, ela é uma base para a igreja. Nós aceitamos que Jesus é o fundamento da igreja e não há nenhum problema em entender que Pedro ele compôs o começo da igreja, apesar dele não ser nenhum papa no nosso sentido de entender, né? Até seria interessante a igreja católica talvez permitir os padres casarem novamente, já que Pedro era casado, né? Se bem que o celibato católico vem depois, né? Antes não tinha. Mas não há nenhum problema em observar essas 3 interpretações, elas não são heréticas, não dá para falar essa interpretação merecia, não dá para falar isso, mas é interessante conhecer. Agora, pensando aqui, ó, Atos 7, 38 a 39. Sim, falta aqui, ó. Vamos lá. Nesses minutos que nos restam, vamos lá. Mas é curto aqui, não vai ter... acho que não vou ficar atrasado, eu quero mais textos bíblicos para a gente ler, tá bom? Que eu deixei aqui separado. Mas acho que a gente está lendo alguns aqui que tem sido suficiente, né? O fato de que Lucas nunca usa a palavra eclésia no Evangelho é muito interessante. A palavra grega para a igreja é eclésia, a mesma palavra que está lá em Mateus. Então, nos Evangelhos, a palavra igreja só tem em Mateus, 2 vezes. No Evangelho de Lucas, nunca aparece a palavra eclésia, nem esse dito de Jesus ele colocou. Mas ele usa 24 vezes em Atos, e é o mesmo autor. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos. No livro de Lucas, o Evangelho, ele nunca usou a palavra igreja. Já em Atos, ele usa 24 vezes, o que fortalece a noção de que a igreja é algo novo, não é Israel. Não é dentro do conceito do Berkoff, né, que diz que a igreja já existia. O próprio Lucas não usa, né? Então, ou, pelo menos, Lucas não via assim. Apenas uma vez... É uma coisa muito interessante entender também, que em Atos, uma vez ele usa a palavra igreja para Israel. Ele usa uma vez a palavra igreja para Israel, mas a gente tem que voltar na nossa primeira aula, uma das nossas primeiras aulas que eu falei o significado da palavra igreja, aquelas palavras hebraicas que foram traduzidas para o grego, que usaram eclésia para traduzir a palavra congregação, né? E aqui é um exemplo disso, tá? Então, embora Atos 7:38 use eclésia com referência ao povo de Israel no deserto, é provável que o termo seja usado aqui no sentido não técnico, não é que Estevão estava falando que tinha uma igreja no Antigo Testamento. Ele está usando o termo que é aplicado na tradução para o grego para congregação. É o que nós lemos aqui, ó, Atos 7:38 e 39. É este Moisés com quem esteve na congregação. Então, essa palavra congregação é eclésia. Então, se fosse ser traduzido ao pé da letra, ainda bem que ninguém fez isso, né? Não, a gente já iria ter talvez uma noção distorcida aqui, né? É esse Moisés quem esteve na igreja, seria isso, né? Porque a palavra é eclésia.
Só que quem traduz, geralmente, pega a noção do Antigo Testamento. Esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e aí ele conta toda a história lá da peregrinação. Então, aqui é usada a mesma palavra que é usada para a igreja. É a única passagem que a palavra igreja aqui é muito claro aplicado a Israel, mas a ideia é a ideia de uma assembleia, de uma reunião, de uma congregação. Tá? É a única. Todas as demais é pensando, de fato, na comunidade que se formou. As perguntas que eu fui colocando, né? Diante dessa conclusão, precisamos examinar a condição de Israel, o que dizer sobre os crentes do Antigo Testamento, mas eu já coloquei um pouco na tabela, né? Mas aqui só para a gente pensar, temos argumentado, aqui no caso o autor do livro, né, o Eric Similard, que embora a forma assumida pelo povo de Deus no Antigo Testamento fosse Israel nacional, no Novo Testamento é a igreja, e que a igreja começou no Pentecoste. Falta 4 minutos para acabar a aula e a resposta só apareceu agora. A nossa aula rende, irmão. Misericórdia, olha só, né? O tema da aula, o problema discutido, é quando começou a igreja. Então, só agora tem a resposta. Ainda bem que eu cheguei aqui, senão acho que até esqueci de dar a resposta, né? Para o presente autor e para a maioria dos teólogos, tá bom? Mesmo católicos e protestantes, alguns católicos vão dizer que a igreja começou lá no dito de Jesus. Eu já falei isso na semana passada, né? Quando Jesus diz edificarei minha igreja, mas ele está falando no futuro, edificarei, né? Não edifico, edificarei. Mas a grande maioria dos teólogos vai dizer a igreja começa no Pentecoste. Depois que Jesus é assunto ao céu e o Espírito Santo vem sobre aquela comunidade, é ali que começa a igreja. Então, é assim que se entende a maioria dos teólogos cristãos, né? Isso significa que nós, que agora fazemos parte da igreja, estaremos para sempre distintos dos crentes do Antigo Testamento, né? Eu gostaria de sugerir, em vez disso, que os pertencentes a Israel, antes do Pentecoste, foram incorporados à igreja. Isso é sugestão aqui do Eric Similard, né? O que eu entendo, né? A esperança do Antigo Testamento também se voltava para um Messias, ou ela foi sendo construída. Quando a gente lê o Gênesis, não tem muito clara a ideia do Messias. Já existe alguma noção lá nas promessas para Judá, né? Lá da bênção de Jacó. Já existe uma noção, assim, no Gênesis 3, sobre o descendente da mulher, ou a descendência da mulher, e que a família de Abraão, no futuro, abençoaria todas as nações da terra. Mas é algo bem, assim, rudimentar, ainda não está construído. É somente quando vai chegando o final do Antigo Testamento é que se vai ter uma noção de alguma esperança messiânica mais clara, de um reino messiânico, né? A maioria dos profetas, eles têm um olhar muito depressivo, né? A maioria dos profetas tem um olhar assim, de destruição muito grande, e depois temos um reino messiânico glorioso e maravilhoso que vai surgindo. A maioria dos profetas, alguns até sugerem que são 2 escritores, né? Que é sempre uma parte muito feia de destruição, de juízo, e depois uma parte de renovação e tal, né? Que acontece, né? Então, essa é a sugestão que ele coloca, mas eu gostaria de dar uma outra sugestão, que seria verificar que a esperança voltada para o mesmo Deus, mas a nossa visão cristã vai pensar numa progressão. Judaico também é uma progressão, só que uma progressão só até Malaquias, né? Porque a mentalidade teológica judaica ela também vai se expandindo. A mentalidade teológica na lei, nos profetas, tem uma expansão. Na poesia tem alguma expansão. Ela também vai se expandindo, né? Ou progredindo, como na teologia diz, de revelação progressiva. Se a gente pegar o Apocalipse, vamos pegar o Apocalipse. No Apocalipse estão reunidos todos, do Antigo e do Novo. É judeu ou cristão, mas no reino eterno todos estarão juntos, né? Então, a gente não precisa ver uma separação, uma distinção. O fato é que, para nós que somos cristãos, no Novo Testamento existe uma compreensão de que o Messias chegou e que esse Messias é Jesus e nós o seguimos, né? Mas mesmo os cristãos se veem conectados aos santos do Antigo Testamento na mesma esteira ou estrada de fé, né? Não que eles tinham a mesma visão do presente, assim como aquela igreja primitiva não tinha a noção que nós temos hoje, né? Existe uma progressão histórica, né?
mas não precisamos ver uma distinção como se fosse um povo distinto, né? É um povo distinto e não é ao mesmo tempo. É distinto porque Israel é Israel, igreja é igreja. Mas ambos são povos do Senhor, ou é o povo do Senhor. Né? Ambos são do Senhor. Então, nesse sentido, estarão unidos na eternidade. E aqui nós temos, para reforçar isso, que seriam os textos que eu coloquei, tá? Que é a ideia que nós somos salvos pela obra redentora de Cristo, mas que essa obra redentora de Cristo estava prevista na eternidade antes mesmo de surgir a humanidade. Então, temos aqui um texto de Pedro, um do Apocalipse e um de Paulo em Efésios. Só para a gente finalizar, tá bom? Então, Pedro diz assim, ó, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, olha, aqui tem uma herança judaica, a obra é importante. Quem disse que a obra não é importante, né? Mas nós estamos dentro de uma perspectiva de graça. Não somos salvos pela obra, mas as obras de cada um é importante. Portai-vos com temor, é comportamento, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui na terra nós estamos peregrinando, estamos caminhando. A nossa estadia não é aqui. Lembra até Israel, né? Levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. Ainda que pudesse estar se referindo também à questão do exílio, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas nós somos salvos por quê? A obra é importante, o nosso comportamento é importante, mas a nossa salvação se dá aqui no verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, Pedro faz uma conexão de que esse Cristo que se sacrifica, que dá a vida para resgatar, já é conhecido antes da fundação do mundo, do início do mundo, mas ele só foi revelado agora. E a nossa base não é do Cristo que morreu, mas do Cristo que venceu a morte. Verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O Apocalipse 13 vai falar a mesma coisa, Apocalipse 13, 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Foi morto desde a fundação do mundo. Tem um cântico aqui também, né? Diz que Cristo é aquele que compra com seu sangue para Deus pessoas de toda tribo, povo, nação e língua, né? Digno é o Cordeiro que foi morto, né? Então, lá no cântico do Apocalipse, dos salvos, a base é o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi morto. E aqui nessa reunião apocalíptica está os salvos do Antigo e do Novo Testamento, dizendo que a base, o motivo deles estarem lá, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E Efésios 1, 4, Paulo vai repetir a ideia. Eu coloquei o texto todo, mas como a hora já deu, nós vamos ler só até o verso 4, ou até o 5, pelo menos, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora o 4, que é mais importante para a nossa aula. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, né? Segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Então tem a ideia que de antes da fundação do mundo, o Apocalipse é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e Pedro vai falar do Cordeiro sem defeito, do sangue de Cristo, que já era conhecido antes da fundação do mundo. É curioso que está em 3 autores, ou 3 linhas do Novo Testamento distintas, né? Pedro, Paulo e o Apocalipse. E aí nós concluímos. Aqui existem algumas verdades do nosso estudo, né? As verdades só para concluir, é a conclusão do capítulo, tá? As verdades a igreja, ela é mais do que um fenômeno social.
Se a gente estudar sociologia, é muito interessante estudar a igreja, tá? Como sociólogo, esse movimento social que são as igrejas. Só que a igreja, antes de ser uma instituição social, um fenômeno social, nós temos que entender que, biblicamente, ela é uma instituição divina. Quando Jesus diz, eu edificarei minha igreja, ou ela é o corpo de Cristo, o Novo Testamento vai dizer que ela é uma organização, um organismo divino. Não necessariamente a igreja visível, né, que seria a igreja institucional, mas essa comunidade é uma comunidade pensada por Deus. Essa é a noção do Novo Testamento. Ela é habitada pelo Espírito de Deus. É mais do que um fenômeno social. Não que deixa de ser. Nós aprendemos também que a igreja existe no relacionamento com Deus Trino. Um Deus Trino. Ela é povo do Senhor. Esse Senhor é uma referência forte ao Deus Pai. É o corpo de Cristo, que é uma referência muito forte ao Deus Filho. E a igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo, ela é templo do Espírito Santo, né? Então, nós vimos essas figuras que relacionam a igreja com Deus Trino, né? A igreja é a continuação do ministério do Senhor. Então, a igreja continua aquilo que Cristo começou, a proclamação do Evangelho, as curas, as libertações, a transformação de vida, levar o consolo ao aflito, ao oprimido, né? É claro que falando da mensagem de salvação, mas ela é uma continuidade do ministério tríplice de Jesus. Jesus curava, ensinava e curava, né? A igreja, ela pode e deve continuar essa ação. A igreja de Atos fazia as mesmas coisas que Jesus fazia, né? Pregava, ensinava e curava. Aí nós temos aqui, a igreja deve ser uma comunhão de crentes regenerados, né? A igreja é uma comunhão, é uma reunião de pessoas que estão nessa busca pelo Senhor, de pureza, de devoção. E, por fim, a igreja é uma criação divina, mas feita por seres humanos imperfeitos. A igreja é uma criação divina, mas constituída por pessoas imperfeitas. E aí eu lembro o significado da palavra perfeito, que é até o fim. Então, a igreja não chegou no seu fim ainda, né? Então, a igreja, ela tem como crescer, assim como nós, tá bom? Então, nós terminamos a aula.